O livro de Juízes vai trazer relatos extraordinários de como Deus chama homens e mulheres para libertar o seu povo, para cuidar do seu povo, para conduzir o seu povo, sempre que necessário. Hoje nós vamos falar sobre uma juíza, Débora, e o texto vai nos dizer no capítulo 4 desse livro, do versículo 1 ao versículo 9, que depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naftali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Assim é concluído a nossa leitura hoje. O que parece que Débora, que tem a tradução do seu nome abelha, era uma dona de casa quando foi escolhida para servir sua nação. Como não pertencia a uma linhagem aristocrática, é identificada apenas como mulher de Lapidote. No entanto, Débora foi a única mulher das Escrituras a ocupar um cargo político elevado por escolha de seu próprio povo. Apesar de suas responsabilidades domésticas provavelmente terem ficado em segundo plano durante seu serviço ao país, antes de tornar-se juíza, ela referiu-se a si mesma como mãe em Israel, como diz Juízes 5, o versículo 7. Débora foi uma das primeiras pessoas a exercer a função de juiz em Israel. Era uma mulher íntegra, dedicada ao Senhor, e como profetisa recebia a revelação divina e como juíza resolvia questões litigiosas. A interação de Débora com Baraque, o líder militar, ilustra os problemas desse período da história de Israel. A época dos juízes foi um tempo de depravação moral, cegueira espiritual e fragmentação política. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, como diz o capítulo 4, versículo 1, que eu iniciei essa reflexão lendo. De modo que, mais uma vez, Deus entregou os israelitas a um opressor, Jabim, rei de Canaã. E mais uma vez Israel pediu socorro ao Senhor, como diz o capítulo 4, versículo 3. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Imagina você que 20 anos é tempo demais para os que estão sofrendo, escravizados, oprimidos, subjugados e maltratados de toda forma. Por intermédio de Débora, Deus chamou Baraque para lutar contra Sísera. No entanto, Baraque não recebeu o chamado divino com entusiasmo e coragem. Em vez disso, impôs uma condição: Débora teria de acompanhá-lo. Débora concordou
mas como consequência, a glória do triunfo não iria para Baraque, mas para uma mulher. E foi o que aconteceu. Baraque derrotou Sísera e seu exército, mas a glória foi para Jael, a mulher que matou Sísera e cumpriu a profecia de Débora. A falta de coragem e de iniciativa de Baraque contrasta com a coragem e a iniciativa dessas duas mulheres. É muito emocionante poder ler o que Deus faz, como Ele quer, a forma como Ele chama, separa, envia e dá vitória completa. A destruição do poder cananeu foi imortalizada por Débora e Baraque, no exemplo da mais refinada poesia hebraica, um cântico de louvor a Deus, descrevendo os acontecimentos que deram vitória ao povo, como está descrito no capítulo 5. Eu deixo aqui a recomendação dessa leitura fantástica, dessa poesia antiga em Israel, que está aqui como Cântico de Débora. Muito antes de exercer sua liderança incomum e demonstrar sua capacidade de tomar decisões para salvar a nação das dificuldades. Débora era uma dona de casa, esposa e mãe em Israel. Sua compaixão foi despertada pelas atrocidades sofridas por seu povo. Débora se dispôs a fazer sua parte e recebeu vitória completa ao confiar em Deus, inspirando outros ao seu redor a terem essa mesma confiança. Como já lemos anteriormente, foi uma guerra vencida pela coragem de Débora, de Baraque e também de Jael. E o povo, como é concluído o capítulo 4 de Juízes, o texto vai dizer que eles passaram agora, como diz aqui, a terra teve paz durante 40 anos. Então temos um novo período de paz, de progresso, de crescimento, e eu quero deixar hoje aqui a história de Débora, de Jael e de Baraque para nos inspirar diante das nossas dificuldades. Que Deus nos abençoe, um ótimo dia, uma ótima reflexão e que a nossa confiança continue cada vez mais crescente no Deus eterno, no Deus poderoso. Amém. Grande abraço.